foi muito pior do que a gente estava imaginando, né? Deixa eu pegar aqui que caiu o meu Discord, mas já estamos voltando. Ó, cadê? Segundo turno, o Flávio, na última pesquisa, estava liderando, muito próximo ali ao Lula, mas estava liderando, tá? E agora o Lula tem 48,9% das intenções de voto para segundo turno e o Flávio caiu para 41,8%. Foi uma queda, salvo engano, de. O Lula não subiu quase nada, tá? Mas o Lula está numa ascendente, né? Com tudo isso que ele tem feito, etc e tal, mas não subiu muito além da margem de erro. Agora o Flávio caiu de 48 e alguma coisa para esses 41,8, foi uma queda de 7%. Em outras pesquisas e trackings, ele parece caindo 5%. Então, realmente, mas assim, não acho que seja as pesquisas mais, como é que eu vou dizer, eficazes, mais verdadeiras. Não acho que sejam as pesquisas mais condizentes com a realidade. Por quê? Porque se eles estão apresentando essa pesquisa agora, a pesquisa foi feita no olho do furacão, né? Então, no dia e no dia seguinte, logo depois, né, do que aconteceu, obviamente eles vão captar aí uma queda muito maior, principalmente se foi no dia exato, né? Vão captar uma queda muito maior do que realmente vai se manter. Então, acho que a partir do final da semana, com pesquisas pegando um período maior, saindo do olho do furacão, eu acho que essa tendência do Flávio eu acho que talvez esse seja o vale, né? Isso seja o fundo do poço, tá? Ou o auge da rejeição do Flávio. Acho que a gente tende a ver uma subida do Flávio agora, tá bom? Mas, além disso, a gente teve um outro fato importantíssimo que o Cláudio Dantas trouxe, que é o fato de que a pesquisa da Atlas Intel, essa que aponta 7% de diferença entre os dois no segundo turno, exibiu o áudio do Flávio. Vocês não estão entendendo errado. O pesquisador mostrava o áudio do Flávio Convocaro no meio da pesquisa, Não é um procedimento comum, né? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, que uma pesquisa mostrasse algum áudio do Lula comprometedor ou que mostrasse uma manchete de jornal do Lula no auge, mensalão, petrolão, etc. Eu nunca ouvi falar isso, né? Então é uma pesquisa no mínimo esquisita. O Cláudio Dantas levantou essa lebre, né? Mostrou essa esquisitice, inclusive dizendo que também nunca viu isso aí, né? Nunca viu isso acontecer numa pesquisa. E aí o CEO da empresa, da Atlas, um tal de Andrei Roman, afirmou que todos os pesquisados ouviram o áudio apenas no final de responder. Então, assim, se foi no final, para que mostrou esse áudio? Não tô te entendendo, Andrei Roman. Não tô te entendendo, não é? Então, assim, ele já tinha respondido em quem votaria, aí ele mostra o áudio. E aí atender a ideia de que a pessoa, né? Não, mas aí para ver se esse áudio altera alguma coisa na percepção da pessoa. Ora, mas aí você cagou a pesquisa, né? Porque se a pessoa nunca tinha ouvido esse áudio, é, na verdade, você deveria pegar a percepção da pessoa se ela ouviu ou não ouviu esse áudio. Porque mostrar ali na hora para a pessoa, sem dar um tempo de respirar, né, com o olhar inquisitivo do pesquisador, isso não faz sentido algum, cara. É claro que a pessoa, se questionada se muda o voto, ou se isso altera alguma coisa, vai dizer que sim, em grande parte. Péssima metodologia, né? Péssima metodologia.
A questão é saber, as pessoas ouviram esse áudio, sabem desse áudio? As pessoas não sabem nem que o Messias foi rejeitado. As pessoas, em sua grande maioria, que a gente aqui está numa bolha, né? Mas, em grande maioria, não sabem o que está acontecendo. E essa é a grande relevância. Um áudio desse, um acontecimento desse, tem o condão de alterar a percepção do eleitor de modo geral? E não qual a percepção do eleitor assim que escuta o áudio. Não faz sentido algum, tá? Então, o Cláudio Dantas trouxe isso e o cara se explicou, mas uma explicação muito bizarra, né? Esquisitíssimo isso, para dizer o mínimo, né? E obviamente, aparentemente a campanha do Flávio vai entrar, a campanha não, a pré-campanha, né? O PL deve entrar com uma representação no TSE para saber o que é isso, cara. O que aconteceu aqui? Quem está pagando por isso? E por que ele mostrou esse áudio, né? Ou seja, no final das contas, fez campanha para o Lula ou para outros. E que história é essa de passar o áudio? Pois é isso aí, cara.